Padre Clériston, pastor e pároco desta comunidade, queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos convida a refletir sobre três realidades. A primeira delas, a relação e comunhão entre Deus e o seu povo. À luz dessa aliança, compreender a relação de Cristo com a sua igreja e, consequentemente, na relação de Cristo com a sua igreja, compreender a realidade sacramental, que é o matrimônio, o casamento. Por que lembrar dessas três coisas? Ora, o povo de Deus sempre, na sua própria constituição, tomou consciência de que foi o próprio Deus que, ao se revelar, o fez, o formou. Uma vez que Deus forma um povo, este povo recebeu a missão de se tornar aquele que iria testemunhar o próprio Deus. Até porque nós não poderíamos compreender aqui o povo de Israel que tomou, muitas vezes teve que enfrentar outros povos, e povos que tinham um poder bélico maior e que tinha força maior, mas mesmo assim, ao longo da história permaneceu. Como que uma pequena civilização ou um pequeno povo se manteve ao longo da história? Ora, os profetas tiveram um papel fundamental aí em fazer com que o povo compreendesse, o povo de Deus compreendesse, que a sua constituição está exatamente nesta relação com Deus. E o povo se mantém porque Deus é aquele que sustenta o povo, que cuida, que forma, que protege, que faz com que o povo permaneça um povo. Senão, assim como outros povos se perderam foram dizimados ao longo da própria história, o povo hebreu permaneceu. Ora, compreender aí que Deus faz uma aliança com o povo. E nesta aliança ele cumpre fielmente aquilo que prometeu. O povo deveria ser exatamente sinal de Deus, porque ele deveria ser um sinal para as outras nações. A partir da sua relação com Deus, na observância da aliança e, ao mesmo tempo, numa relação com o único Deus. Não politeísmo, mas o monoteísmo, uma fé em um único Deus, que não era o trovão, que não era a chuva, que não eram os relâmpagos, mas um Deus que criou todas as coisas e que este Deus está acima desta realidade criada. Este mesmo Deus era o Deus que caminhava com o povo e que cumpria e continua a cumprir com fidelidade a sua promessa. O povo, ao longo da história, muitas vezes acabou seguindo outros deuses. E naquilo que o profeta nos lembra hoje, este povo se tornou o povo do qual tinha a beleza de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus, e não era um povo qualquer. Mas não por si mesmo, foi Deus que fez com que o povo tivesse esta beleza, que não é uma beleza humana, efêmera, passageira, mas é a beleza que vem de Deus e faz com que se compreenda o povo constituído a partir dos valores divinos, e não de realidades apenas humanas e passageiras. Mas este povo, ao longo da história, muitas vezes se prostituiu. Isto quer dizer que deixou de lado a relação e a fé em um Deus único e passou a seguir outros deuses. Esta aliança que Deus fez com o povo, ele cumpre com fidelidade. Mas o povo, ao longo da história, deixou de lado a fidelidade, a aliança com Deus e passou a seguir outros deuses. Qual é o ensinamento do profeta? É que Deus fará uma nova aliança. E essa nova aliança não será desfeita. E o povo, que foi aquele do qual Deus se revelou em primeiro lugar, deverá compreender que esta aliança, ela será refeita. Uma nova aliança acontecerá em Jesus Cristo, o Filho de Deus,
que se encarna. E esta nova aliança será uma aliança eterna. É aí que nós compreendemos que este novo povo de Deus é a própria igreja, do qual todos nós fazemos parte a partir do batismo. Com o batismo, nos tornamos pessoa na igreja, com deveres e direitos. No entanto, esta aliança que Deus fez com o povo de Israel, a primeira aliança, agora ele fará uma nova aliança em Jesus Cristo. E o novo povo de Deus é a igreja da qual nós constituímos, cada um que é batizado. Portanto, nós compreendemos aqui a primeira aliança, Deus com o seu povo, a segunda e eterna aliança, Deus que faz uma aliança por meio do seu Filho, e esta aliança é feita com o povo, o novo povo de Deus, que é a própria igreja. A partir daí, nós compreendemos o sentido da aliança que existe entre o homem e a mulher. Assim como Deus amou, assim como Cristo ama a sua igreja e deu a vida por ela, à luz desta realidade se deve viver também o sacramento do matrimônio. Porque em Jesus, a união de um homem e da mulher se tornam entre os cristãos sacramento. Significa que é a graça de Deus que vai agora unir o homem e a mulher, sinal da salvação na experiência dos dois, numa aliança que é feita. Ora, é exatamente isso que Jesus veio ensinar a partir daquilo que lhe perguntavam. Ora, é permitido deixar a sua mulher dar uma carta de divórcio à sua esposa? E Jesus vai lembrar de um princípio fundamental que tinha sido esquecido ao longo da história. Ora, se o homem e a mulher se doam, eles formam uma só carne. E, portanto, esta união, uma vez que é realizada, não pode ser desfeita por egoísmo do homem, não pode ser desfeita apenas por uma carta. Tudo bem, mas Moisés nos ensinou que poderíamos realizar o divórcio fazendo uma carta de divórcio, fazendo uma carta e despedindo a mulher. Ora, Jesus veio fazer compreender que quando o homem e a mulher se casam, quando eles se tornam um só, aqui há uma união da qual Deus abençoa e que ela não pode ser desfeita porque o homem quer, simplesmente por uma vontade humana, mas só poderá ser desfeita quando esta união é ilegítima. A igreja entendeu que quando há o vício no consentimento é o meio pelo qual o homem se doa totalmente à sua esposa e a sua esposa se doa totalmente ao seu esposo, quando há vício de consentimento, esta união se tornou ilegítima. Exatamente porque faltou aquilo que é necessário para a realidade matrimonial. Jesus faz compreender entre aqueles que lhe perguntam por quê. Havia algumas situações em que se dava uma carta de divórcio, ou se despedia a mulher, mas não se dava, se despedia, mas não se dava a carta de divórcio. E o homem adquiria um outro casamento, acabava se relacionando, tendo uma outra mulher, mas ainda não tinha despedido a primeira. E enquanto não se despedia a primeira fazendo uma carta de divórcio, a primeira estava ligada ainda ao esposo que já tinha uma outra mulher. Ora, Jesus vem nos ajudar a compreender que com a sua vinda, esta união se torna sagrada e que ela não pode ser desfeita por qualquer motivo, porque o homem quer na sua maneira, mas poderá ser desfeita sim, quando esta união ela acabou sendo realizada, mas é uma união ilegítima, porque o consentimento foi viciado. Houve mentiras, houve situações em que não se poderia casar e por isso ela se tornou ilegítima. O que é que nós compreendemos a partir de então? Que Deus é aquele que faz uma aliança com o seu povo. Nesta aliança, ele cumpre com fidelidade, mas o povo, ao longo da história, preferiu seguir outros deuses.
Deus faz uma nova aliança com o seu povo, e não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade, porque em Cristo a graça de Deus se abre para todos. Esta nova aliança é a aliança da qual se abre para toda a humanidade, e consequentemente nasce um novo povo pelo batismo, não pela circuncisão, como era o povo de Israel, mas pelo batismo. Todo aquele que pela fé adere a Cristo e recebe o batismo, faz parte do seu povo, do novo povo de Deus, do qual, com fidelidade, Deus, por meio do seu Filho, continua a dar a vida por este povo. Consequentemente, à luz desta aliança que Deus faz com o seu povo, nós compreendemos o matrimônio como uma comunhão de vida, como nos faz compreender aquilo que a igreja ensina. O que é o casamento? É uma comunhão de vida. O casamento é uma união entre o homem e a mulher, da qual está destinada para o bem dos cônjuges e para a geração da prole. Isto quer dizer que o casamento se fundamenta para o bem dos cônjuges e, consequentemente, para que possa gerar filhos. Consequentemente, ligado a isso estão duas coisas fundamentais, que é a indissolubilidade e a unidade. Ou seja, esta união, uma vez que é feita, que é realizada na igreja, ela não pode ser desfeita. E eu tenho dito muitas vezes para os casais dos quais eu assisto os casamentos, de que isso não é um peso para a vida dos casais, mas é a expressão do mais verdadeiro e puro amor, onde se doa a própria vida, e é isso que significa o consentimento. Não é um sim apenas porque faz parte do rito, mas quando o homem e a mulher se doam no casamento, se doam com a vida inteira, e aquilo que a boca fala deve estar conforme o coração deseja, porque senão acaba sendo um sim dito pela boca, mas o coração não quer. Pensando nisso, a igreja ensina que a relação do homem e da mulher, uma vez que ela é confirmada na própria igreja, esta união ela é indissolúvel e ela não pode ter outras, é uma união entre o homem e a mulher, não pode ser com vários homens nem com várias mulheres, mas uma só, com um só homem e uma só mulher. Acrescenta-se aí também o bem da fidelidade, para que haja a vivência para que haja uma comunhão de vida, é necessário compreender que se deve viver o bem da fidelidade. Afinal de contas, um casamento não permanece se não há a confiança, o amor e a fidelidade. E é por isso que Jesus vai ensinar de que aquilo que já tinha ensinado e que os antigos sabiam e que se perdeu ao longo da história, Jesus vai resgatar o sentido do matrimônio. O homem e a mulher que se doam um ao outro formam uma só carne. E é por isso compreender que não se pode desfazer, não se pode separar por qualquer motivo. Jesus ainda lembra que alguns homens, quando os discípulos questionam, mas se a situação do homem e da mulher é dessa forma, com tanta exigência, seria bom que não se casasse. Ora, Jesus vai lembrar algumas coisas fundamentais. Há homens que nasceram inaptos para o casamento, mas há outros que deixaram o casamento para poder dar a própria vida em prol do reino, vivendo estritamente para o reino. Entendendo, nos fazendo compreender que na própria realidade da igreja existe homens que se doam inteiramente para o reino e outros que não têm aptidão e são inaptos para o matrimônio. Mas isso não quer dizer que o casamento se torna uma questão inválida ou sem importância. Pelo contrário, há aqui uma importância fundamental, porque nós falamos, se podemos falar aqui, do ministério sacerdotal e da missão que o homem e a mulher assumem na família, são aquilo que na igreja nós aprendemos como os sacramentos da missão. A missão
do homem e da mulher, que família deve testemunhar o próprio Cristo como uma igreja doméstica, como nos lembra São Paulo, e, consequentemente, o próprio sacerdote, na sua doação total ao reino de Deus, na vivência do próprio celibato, ele cumpre a missão que a igreja lhe dá, vivendo inteiramente para Deus e para o anúncio do Evangelho, para que o reino possa crescer no meio de nós. Há aqui a missão do casal e a missão do sacerdócio. Não são duas coisas separadas, mas na realidade da igreja há a missão do casal e a missão do sacerdócio, dentro de uma mesma igreja, numa mesma comunhão. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude cada vez mais, a exemplo de São João Eudes, a viver a fidelidade, a viver o amor mútuo e verdadeiro, a viver a capacidade de poder se doar cada vez mais para que o reino de Deus aconteça por meio de nós. E assim compreender que o nosso batismo nos coloca imediatamente no mundo como aqueles que devem testemunhar o próprio Cristo. Assim, ao testemunhar o Cristo, porque é a missão de cada batizado ser outro Cristo no mundo, isto significa a velinha que é colocada na mão do batizando, porque ele se torna luz para o mundo, ele se torna a presença do Cristo, e o Cristo deve transparecer pelas suas atitudes. Consequentemente, uma vez que se compreende a missão de todo batizado, se torna, obviamente, luz para o mundo e sal que dá sabor, porque a sua missão consiste em fazer com que o mundo conheça o próprio Cristo, e através da ação do batizado, o próprio Cristo apareça e possa cada vez mais transformar o mundo em que vivemos. Que São João Eudes interceda por nós, que a sua vida e seu exemplo nos inspire cada vez mais a buscar viver o Evangelho em nossas vidas, e que esta festa que nós celebramos possa cada vez mais nos dar esperança e entusiasmo para que o reino de Deus possa crescer no meio de nós através do nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.